Lucas capítulo 15, a minha ênfase será no versículo 17, portanto, vamos ler a partir do 11 até chegarmos ao 17. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas, com as alfarrobas, com as comidas com que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Versículo 17, o texto da nossa meditação diz: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Deus, torna cativo todo o entendimento a esta palavra, toda e qualquer dispersão, distração de entendimento, nós anulamos no poder do nome de Jesus. Que nós possamos render a Ti, Senhor. Toca em nós, mova-nos, transforma-nos. Não deixa-nos inalterados diante desta palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O mês de dezembro será um mês muito especial na família The Blue, porque é um mês que geralmente nós dedicamos as nossas reflexões para ministrar conselhos para quem quer terminar bem. E nós estaremos dedicando as nossas ministrações para que você seja ministrado por Deus ao longo desse mês, ao longo das nossas reuniões, conselhos, orientações. Porque eu penso que todos nós queremos terminar bem. Eu penso que todos nós desejamos terminarmos melhor do que como nós iniciamos, seja a vida, seja a carreira. Nós queremos terminar melhor do que nós começamos, porque nós aprendemos de que melhor é o fim do que o começo de todas as coisas. Por isso eu convido a você a estar com a gente nas terças-feiras, às quintas, todas as reuniões possíveis. Venha, faça as suas anotações, porque são conselhos não apenas para você terminar o ano bem, mas para terminar a vida bem. Eu quero exemplificar isso de maneira bem exemplar do mundo esportivo, com algumas imagens que, para você perceber o tom pela qual nós estaremos caminhando ao longo desse mês, ao falarmos sobre como terminar bem. Você talvez se lembra desse atleta espanhol Iván Fernández, né? Em 2012, dia 2 de dezembro de 2012, ele estava em uma maratona, e quando ele estava quase chegando, esse queniano estava em primeiro lugar e ele distraiu
porque ele confundiu a chegada, o ponto de chegada, e o Ivan Fernandes percebeu a distração dele e não se aproveitou da sua distração, mas o alertou, permitindo que ele não perdesse o seu primeiro lugar, mas terminasse em primeiro. Às vezes nós nos preocupamos que eu preciso terminar bem, mas você precisa entender de que Deus quer te usar para ajudar alguém a terminar bem. Há muita gente distraída na vida. Há muita gente distraída em casa. Há muita gente distraída em suas famílias. E Deus quer conversar com você de como você ser esse instrumento para ajudar alguém a terminar bem. Você se lembra do Bolt, né? Esse cara, esse jamaicano que voa abaixo, né? Que entra para a história como um dos maiores atletas, né? Mais veloz. E uma coisa curiosa que eu assisti num documentário a respeito dele, ele dizendo de que nas corridas em que ele concorreu, ele nunca conseguiu sair em primeiro em suas competições. Geralmente ele saía em quarto lugar. Mas quando ele chegava aos 25 a 30 metros, nos 100 metros rasos, esse cara ligava o motor e ninguém pegava ele. Aí eu aprendo que o Bolt nos ensina de que é possível você não começar bem, mas você terminar bem. Ele não saía em primeiro, mas terminava em primeiro. Deus quer te orientar, Deus quer conversar com você a respeito, porque às vezes você não começou bem o seu ano, talvez você não começou bem o seu casamento, talvez você não começou bem algumas fases, alguns ciclos, algumas estações da sua vida. Deus quer te ajudar, que muito embora você não tenha começado bem, não tem aquele ditado que diz que toco que nasce torto morre torto, nunca se endireita. Não é tão verdade assim, porque nós conhecemos um carpinteiro que consegue endireitar toco torto, amém? O Usain Bolt começou ruim, começa mal, mas termina muito bem. Você se lembra, por exemplo, do Vanderlei Cordeiro? 2004, estava em primeiro lugar. E de repente aparece esse padre e o assegura. E esse episódio imprevisível tirou ouro, né, do Vanderlei Cordeiro. Ei, quantas coisas na sua vida você começou muito bem. Você se preparou para isso. Mas de repente aconteceu um incidente na sua vida. De repente algo que fugiu do seu controle. Às vezes foi uma notícia, às vezes foi um laudo, às vezes foi um acontecimento que você jamais havia agendado na sua vida, mas veio e lhe golpeou. E de repente isso tem comprometido e você tem dito assim, depois disso eu não consigo terminar bem. Deus quer te encorajar a você terminar bem, apesar dos incidentes, dos acidentes imprevisíveis das nossas agendas da vida. Deus quer que você termine bem. E você talvez se lembre desse Derek, né? Ele estava nas Olimpíadas de Barcelona, né? E era o atleta que havia ganhado ouro nas últimas competições preparatórias, classificatórias para as Olimpíadas de Barcelona. E ele era o favorito. E quando ele estava quase na última volta, ele teve uma distorção no seu tendão, né? Ele se machucou e foi um episódio tão maravilhoso, tão lindo, porque o pai dele desce da arquibancada e auxilia ele para ele terminar aquela competição. O que eu acho interessante, porque o Vanderlei Cordeiro, o que lhe atrapalhou foi algo externo, mas o que comprometeu o Derek foi algo interno. Existem coisas externas que vêm para comprometer nós terminarmos bem, mas existem coisas interiores.
Existem pensamentos, existem motivações do coração que pode estar comprometendo a você terminar o ano e a vida bem. Mas eu tenho uma boa notícia. Não foi apenas o pai de Derek que desceu para lhe ajudar a terminar. O nosso Pai também nos ajuda a terminarmos bem. Então esse vai ser um mês em que nós estaremos caminhando, que nós estaremos tendo uma imersão nas Escrituras, para que você seja graciosamente abençoado. E a mensagem de hoje foi exatamente dentro desse contexto, em que em uma manhã dessa semana que terminou ontem, eu amanheci com uma frase no coração. Não é sempre que isso acontece, mas quando acontece, eu sinto no coração de que é Deus que está querendo me ensinar algo. E a frase que eu amanheci na semana que terminou ontem foi: não se adapta. Não se adapta. Eu anotei essa frase e passei o dia pensando nela. E quando eu fui orar, o Espírito Santo trouxe ao meu coração novamente essa frase, e à medida em que eu orava, eu sentia o Espírito Santo orando dentro de mim, ministrando essa palavra. E os pontos que eu estarei pregando, essa vai ser a primeira parte dessa pregação. Terça-feira eu darei sequência, nas próximas terças-feiras. Os pontos em que nós estaremos trabalhando foi o que o Espírito Santo ministrou para mim. E enquanto Deus falava essa frase para mim, e na oração eu orava, e essa frase crescia dentro de mim, eu dizia: Deus, traz ao meu coração um texto. Traz ao meu coração um texto onde que aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração possa encontrar bases e fundamentos. Foi quando Deus trouxe ao meu coração o texto que nós acabamos de ler. O texto de Lucas capítulo 15. Porque a história desse menino, a história desse rapaz tinha de tudo para terminar ruim. A história desse rapaz tinha tudo para terminar mal, sem ele culpar ninguém. Se ele terminasse mal, ele não tinha direito de olhar para a vida e dizer: olha, a culpa foi dele, a culpa foi dela, a culpa foi deles. Porque geralmente, quando as pessoas vão terminando mal, nós muito ligeiramente queremos justificar os nossos fracassos em alguém. Esse rapaz, ele tinha todas as razões para não culpar ninguém. Aliás, ele havia chegado onde ele chegou pelas suas decisões. É por isso que nós lhe encorajamos como pastores, para que você não faça decisões sem ouvir Deus. Não faça decisões baseado no que você tem enxergado, no que você tem apalpado, porque às vezes nós nos enganamos com aquilo que está diante dos nossos olhos. E às vezes nós estamos terminando mal, não é por causa de ninguém, a não ser por causa de nós mesmos. Como alguém diz que ele estava orando, dizendo: Deus, lança os meus problemas no mar. Lança os meus problemas no mar. E teve uma hora que ele ouviu uma voz dizendo: pode colocar a roupa de banho. Ele era o problema. Então, às vezes, nós somos culpados. Nós somos culpados. E esse texto fala de que houve uma decisão. Houve uma decisão na vida desse rapaz que foi, assim, determinante para ele não terminar mal. Houve uma decisão na vida desse rapaz que foi determinante para que o final da sua vida não terminasse em derrotas e em fracassos. Não se adapta, não se adapta. Esse rapaz, ele teve uma decisão de não se adaptar. Vamos lembrar o conceito, o significado de adaptar: é ajustar-se, é acomodar-se, é encaixar-se.
É quando você modifica algo para que se acomode, se ajuste ou se adeque a uma situação. Adaptar é quando você se conforma, é quando você se acostuma. É verdade de que se adaptar, em certo sentido, é algo positivo. Porque nós precisamos sim nos adaptar em algumas mudanças da vida. Por exemplo, quando você se muda de cidade, você tem de se adaptar numa nova cidade. Quando você muda de igreja, por exemplo, você tem de se acostumar, você precisa se adaptar. Você muda de trabalho, você muda de trabalho. Eu lembro que eu conheci um amigo em que ele começou a trabalhar como tanatólogo. Tanatólogos são aqueles profissionais que mexem com cadáveres, né? Quando eu conheci a Eline queria trabalhar nisso. E eu orei, louvado seja Deus, ela desistiu disso. Só mexe com vivo. Aí, ele começou a trabalhar, mexendo com morto, e ele fala para mim de que no primeiro mês ele emagreceu. Porque ele não conseguia comer. Ele não conseguia comer mexendo lá nos defuntos e tal. Ele emagreceu um mês. Eu falei, mas cara, mas você não está magro aqui. Eu falei, rapaz, isso aí foi só nos primeiros meses. Depois, eu estava com a marmita numa mão e mexendo com a outra. Adaptou. É sim, a gente se adapta. Esse aspecto da adaptação é positivo. Mas o que Deus quer conversar conosco é de que você não deve se adaptar. E é isso que Deus conversou no meu coração. De que existem muitas pessoas que estão terminando mal. E estão terminando mal porque elas estão se adaptando com aquilo que nunca deveriam se adaptar. Existem pessoas que estão terminando fracassados, estão terminando fracassadas, porque estão se adaptando com aquilo que nunca deveria se adequar, que nunca deveria se acomodar, que nunca deveria se encaixar, que nunca deveria se ajustar. E é nesse aspecto que Deus conversa comigo, é nesse aspecto que Deus conversa com você nesta noite, de que se você quiser não terminar mal, se você quiser firmemente terminar bem, você não deve se adaptar a algumas realidades, você não deve se adaptar em algumas situações. Por exemplo, aquela viúva de Reis capítulo 4, ela via, o seu marido havia morrido, uma dívida havia ficado, os credores vieram tomar os seus filhos, aquela mulher, ela tinha de tudo para dizer, agora sim a minha vida acabou, agora sim Deus quer que eu termine assim, agora sim eu vejo que eu nasci no dia errado, agora sim a minha vida acabou, foi o meu marido, foi os meus filhos, e agora eu vou terminar a vida sozinha. Ela tinha de tudo para se acostumar, para se adaptar àquela notícia, mas o texto fala de que ela não se adaptou, ela não se encaixou naquela circunstância. Ela se levantou, ela se deslocou, foi até o profeta e disse, olha, eu não concordo que a minha vida termine assim. Você se lembra de Dorcas? Aquela mulher que ela havia morrido. Ela havia morrido. E ao contrário de Jeroboão, um rei que morreu sem deixar saudade. Pensa numa coisa tensa. O cara viver e morrer e não deixou saudade. Não, Dorcas. As amigas disseram assim, olha, Dorcas não pode morrer. Qual seria a atitude imediata? Era enterrar. Era enterrar. Mas o texto fala de que eles não se acomodaram.
O texto fala de que as amigas de Dorcas não se adaptaram à notícia de que ela havia morrido. E o texto diz que eles souberam que Pedro estava perto deles. E sabe uma coisa? Nós não vamos nos adaptar a essa situação. Nós não vamos sepultar Dorcas. Nós vamos lavar ela e vamos colocar ela num quarto alto e vamos aguardar que Pedro chegue, porque nós não vamos concordar com esta situação. Uau! Há muita gente perdendo grandezas de Deus. Há muita gente perdendo preciosas bênçãos do Senhor. Sabe por quê? Porque estão se adaptando com as más notícias. Estão se adaptando com os más resultados que estão diante dos seus olhos. Esta noite Deus fala ao seu coração: não se adapta. Não se adeque a essa realidade. Porque Deus tem algo muito melhor. Deus tem algo muito mais sublime. Deus tem algo muito mais nobre para a sua vida. Se você concorda nisso, diga graças a Deus. Agora veja a virada na vida desse rapaz. A mudança, o divisor de águas. Então eu vou te falar uma coisa. Nós perecemos não é porque nós falhamos. Você não perece porque você pecou. O que nos derrota não é quando nós pecamos. O que nos derrota é exatamente quando nós pecamos e não tratamos esse pecado. Esse menino errou, esse menino tomou decisões gravíssimas que o levou a circunstâncias desumanas, sim. Mas o versículo 17 diz que ele caiu em si e ele começou a falar. E não foi para ninguém, foi para ele mesmo. Eu penso que você precisa tirar tempo para conversar consigo mesmo. Ele fala para si. E as palavras desse rapaz nos ensina sobre o que nós não devemos nos adaptar. O que nós não devemos nos adaptar. Primeiro, esse rapaz, quando ele diz a si mesmo: quantos trabalhadores de meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. Esse rapaz, ele se lembra que ele não é órfão. Ele se lembra que ele não está ali porque ele foi abandonado. Ele não está ali porque ele não conheceu seu pai, ele não conheceu sua mãe e ele foi despejado na vida. Não, ele se lembra que ele tem um pai. Ele tem um pai. E quando ele lembra que ele tem um pai, ele está lembrando que ele é filho. Ele disse: não. O que eu estou vivendo aqui não corresponde com quem eu sou. Porque eu sou filho de um homem nobre. Eu sou filho de um homem excelente. Eu sou filho de um homem abençoador. Eu sou filho de um homem de grandeza. Eu sou filho de um homem sublime. Então não faz sentido eu estar vivenciando isso aqui. Não, eu não quero isso para mim. Eu não vou me adaptar aqui. Eu não terminarei a minha vida sendo conhecido como pastor de porcos, cuidador de porcos. Eu rejeito, eu resisto, eu não aceito terminar a vida assim. E aqui eu aprendo que é exatamente isso que vai mudar a vida desse rapaz. Quando ele decide não se adaptar com realidades que não correspondiam à sua identidade. Vamos ler junto? Vamos lá? Vocês conseguem ler? Claro que sim, né? Vamos lá? 3, 2, 1. A sua identidade.
Identidade fala da nossa natureza. Ei, você não pode se adaptar com aquilo que não corresponde a quem você é. Não. Você não pode se adequar com situações e circunstâncias que não correspondem com a sua real natureza em Deus. As pessoas estão terminando mal. As pessoas estão terminando derrotados. As pessoas estão terminando fracassadas. Sabe por quê? Porque elas estão aceitando realidades, posturas que não correspondem com o que elas são. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe qual foi a área em que o diabo tentou os nossos pais no Éden? Na identidade. O diabo inculca em Adão e Eva de que eles não eram tudo o que eles deveriam ser. Mexeu na identidade. No dia em que você comer, então você vai ser o que você já deveria ter sido. Aí Adão e Eva se confundem nas suas identidades. Ei! Quando José chega como governador do Egito, qual foi a primeira coisa que Faraó faz com José? Muda o seu nome. Zafenat Paneia. Um bom nome aí para quem vai ter filhos. Qual foi a primeira coisa que Nabucodonosor fará com os jovens da Babilônia quando eles chegam lá? Mudar os seus nomes. Daniel, Belsazar, Azarias, Ananias e Misael, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vai mudar o nome. Ei, qual foi a área em que o diabo vai tentar Jesus na sua primeira tentativa no deserto? Na sua identidade. Se tu és o filho de Deus, se ele vai colocar em dúvida, ele vai colocar em incerteza, ele vai colocar uma dúvida, uma indagação na identidade de Jesus. Qual foi a última tentação que o diabo vai fazer a Jesus? A última tentação que o diabo fará a Jesus foi exatamente na cruz, quando alguém vai passar lá e vai dizer: se tu és o Filho de Deus. Novamente, o diabo ataca na sua identidade. Não faz sentido lá no deserto, não faz sentido um filho de Deus passar fome quando você está. Na cruz não faz sentido um filho de Deus está sendo pisoteado, está sendo torturado, está sendo maltratado pelos seus algozes e não acontecer nada ao seu favor. Você está equivocado em quem você é. Agora deixa eu ser sincero. Se o diabo mexeu com Adão e Eva, se o diabo tentou comprometer os homens de Deus ao longo da história, se o diabo vai tentar, Jesus vai começar tentando e vai terminar tentando na identidade de Jesus. O que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos de que essa é a parte vital da sua vida. Se você não decidir de fato se apropriar de quem você é, você vai se alimentar de comida de porcos da vida e vai pensar que é um saboroso banquete. Você vai pensar de que apacentar porcos foi uma porta que Deus abriu, porque afinal há uma grande fome na terra e tem muita gente sem emprego, e essa porta se abriu porque Deus está cuidando de você. Se você não entender quem você é, você aceitará circunstâncias que você nunca deveria ser adequado, você nunca deveria ter se ajustado a ela, você nunca deveria ter aceitado a última palavra desta situação. A vida do pródigo muda, foi quando ele decide a não se adaptar
com uma realidade que não correspondia com a sua identidade de filho de um pai, como era o pai dele. Como está a sua consciência a respeito de quem você é? Como está as suas decisões a partir da sua consciência de identidade? Isso é determinante para você não terminar mal. Isso é determinante para você terminar bem. Isso fará com que você decida justamente com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com seus amigos e com a vida. Então, para que eu seja alimentado com a verdadeira definição de quem eu sou, eu preciso ouvir quem me criou. Para que você se mova na convicção de quem você é, você não pode ouvir a terra. Porque quando Jesus vai ser definido quem ele era, a Bíblia diz que a voz veio da onde? A voz veio da onde? A voz veio do alto. Aleluia. Quando Jesus vai ser definido, ele não é definido por aquilo que acontece na terra. Não, você não pode se render. Você não pode pensar que a sua identidade ela é dada por aquilo que acontece à sua volta. Você não pode pensar que a sua identidade é aquilo que aconteceu na sua infância. Você não pode pensar que a sua identidade é o que as pessoas tentaram fazer de você. Não, a sua identidade vem de cima. A sua identidade vem dos lábios de Deus. A sua identidade veio da boca de Jesus. Então nós precisamos lembrar do que Jesus disse a respeito de nós. E eu me lembro de uma palavra que tem andado dentro de mim nesses últimos dias. A parábola do semeador, 13 de Mateus. Jesus está explicando a respeito o que é um filho de Deus. Jesus está explicando o que é ser um cristão. Jesus está explicando o que é ser um discípulo. Se eu pregasse a respeito daquela parábola no início do meu ministério, eu pregaria para a igreja assim. Eu falaria do primeiro terreno, eu falaria do segundo, terceiro, do quarto. E no final eu terminaria a mensagem assim: qual dos terrenos vocês são? Mas eu aprendi de que essa pergunta é uma pergunta assim, ela não é sábia. Não, ela não é sábia. Porque se eu estou te tratando como igreja, se eu estou me movendo a você com o pressuposto que você é filho de Deus, então eu não posso gerar em você uma incerteza de quem você é no texto. Se você é cristão, se você é discípulo de Jesus, sabe quem você é no texto? A boa terra. Ponto. Ser igreja é ser boa terra. Ser igreja é ser fértil. Ponto. O primeiro terreno não tem nada a ver com igreja, tem a ver com religiosos. O segundo terreno não tem nada a ver com igreja, tem a ver com experiências religiosas. Pessoas que vêm, que cantam, que ouvem pregação, que até batizam às vezes, mas que não tiveram um verdadeiro encontro com Jesus. O terceiro terreno do espinho tem a ver com experiência religiosa. Pessoas que estão na igreja há muito tempo, mas nunca nasceram de novo. Agora o quarto terreno é a sua identidade. Você é boa terra. Você tem essa convicção. Ei, você tem essa certeza de que você é boa terra. Você se move na vida de que você é fértil. Não, você vai para a vida assim, que você não é o pedregoso, não, você não é o espinhoso, não, você é a boa terra.
terra, no dia em que você nasceu de novo, no dia em que Jesus te salvou, o seu nome escrito no livro da vida, os seus pecados perdoados, você se arrependeu dos seus pecados, você entregou a sua vida a Jesus, naquele dia em que o Espírito Santo veio habitar em você, a partir daquele momento, nada precisou você fazer, a partir da experiência da salvação, você foi transformado em uma boa terra. Ei, marido, se tu é crente, se tu é filho de Deus, se tu és um cristão, você é um marido boa terra. Se você é uma esposa cristã, filha de Deus, você é uma mulher boa terra. Você é fértil. Você é fértil. Isso quer dizer, preste atenção, olha a construção do pensamento de quem você é. Se você é boa terra, se você é fértil, isso quer dizer de que tudo que Deus planejar em semear na sua vida vai frutificar. Não existe igreja sem fruto. Não existe cristão sem fruto. Se está sem fruto, não é igreja, porque será podado da videira, diz a palavra. Agora preste atenção, olha quem você é. Você é uma boa terra. Você é uma boa terra. Esta é a sua identidade, esta é a sua natureza. Você é uma boa terra. Isso quer dizer que há uma fertilidade na sua vida. Aleluia. Ei. Salmo 1:3. Salmos 1:3 diz assim, ó. Ele será semelhante a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e ele dá o seu fruto na estação própria. Você vai dar abacate no tempo de abacate. Você vai dar manga no tempo da manga. Você vai dar maçã no tempo de maçã. Você não vai atropelar processos. Você frutificará no tempo de Deus. Mas olha o que o texto termina: dará o seu fruto na estação própria. Olha o que o texto diz. Olha o que o texto diz. Eu vou falar bem baixinho. Ó. E tudo o que fizeres prosperará. Não é alguma coisa, não é muita coisa. A Bíblia diz que há uma fertilidade naqueles que estão em Cristo, que estão em Deus, que tudo que Ele colocar a mão vai prosperar. Ele vai colocar a mão na esposa, a esposa vai prosperar. Ela vai colocar a mão no marido, o marido vai prosperar. Ele vai colocar a mão no trabalho, vai prosperar. Tudo, exatamente tudo o que Ele colocar a mão vai prosperar. Alguém recebe esta palavra em nome de Jesus? Essa é a sua natureza. Essa é a sua natureza. Mas olha o que a Bíblia fala sobre a sua identidade. O texto fala assim, olha, Jeremias 17, 8 e 9, ó. Aquele que confia no Senhor, aquele que tem um relacionamento com Deus, será semelhante a uma árvore. E ela é plantada junto às águas. Olha que grandeza. Ela não receia. Aleluia. Ela não tem medo. Ela não fica acanhada. Ela não fica tímida quando vem um calor. As suas folhas permanecem verdes. Não, vou te falar uma coisa. Tem alguma coisa fora do lugar. Tem alguma coisa fora do lugar
Porque as mesmas circunstâncias que estão desequilibrando o ímpio, está desequilibrando o justo. As mesmas coisas que estão fazendo os ímpios separar, está fazendo os cristãos separar. As mesmas coisas que irritam o ímpio, está irritando o justo. As mesmas crises que desequilibram o ímpio, está desequilibrando o justo. Não, alguma coisa nós não estamos entendendo. Porque o que vai nos diferenciar entre o que serve a Deus e que não serve é a festilidade. É a festilidade de que quando vem o calor, vem em mim. O campo, Caleb, 85 anos, Josué, me dá essa terra. Mas você se lembra que lá tem gigante? Deixa que eles venham em mim, porque há 40 anos atrás eu estava vigoroso, eu estava valente, eu estava pronto e preparado para a guerra. 40 anos depois, eu estou do mesmo jeito. Esse gigante não é nada diante daquilo que há dentro de mim. Eu não vou retroceder. É um Davi que vai olhar para o gigante e disse: deixa que ele vem. Vem, gigante, vem. Vem, que eu vou tirar a sua cabeça com a sua própria espada. O que a gente está fazendo? A gente está correndo, assim como o justo, o ímpio. Qual a gente está correndo? Vou te falar uma coisa. Você é cristão, você é filho de Deus. Você não precisa da primavera para suas folhas ficarem verdes. Eu vou repetir. Não receia quando vem um calor, e no ano da sequidão, não deixa de dar frutos. Você em Deus, você tem uma fertilidade mas tão poderosa, que nos melhores momentos da sua vida, as suas folhas estão verdes, o seu semblante é de vitorioso, o teu semblante é de vitoriosa, e nos piores momentos da sua vida, você não cai folha e você não fica estéril, você continua frutificando. Mas por que a gente é derrotado nos tempos de sequidão e quando vem um calor? Porque nós não entendemos a nossa identidade. Nós não entendemos a nossa natureza. Ei, Deus te preparou para os momentos mais difíceis dessa existência. É disso que Jesus veio nos ensinar. Um homem que poderia ter escolhido nascer nos melhores lugares, o único que nasceu podendo escolher onde nascer, foi Jesus. E ele escolheu aonde? Escolheu nascer em uma terra seca. Ele poderia ter escolhido os amigos. Quem que ele vai escolher? Meu Deus do céu, me ajuda. Depois de uma noite inteira, preste atenção, queridos. Nós somos pastores. Todo ano a gente tem decisões a fazer com lideranças. Ajustar aqui, ajustar colar. E a gente ora, Deus, quem a gente vai escolher para suceder aquele ministério, aquele departamento? Deus, nós não podemos errar. A gente ora. E a gente ora para escolher a pessoa. Aí Jesus foi orar. Jesus orou. Orou a noite inteira. Aí você falou, orou a noite inteira, então ele vai escolher só os melhores. Nós, entre pastores, a gente brinca. Precisava orar a noite inteira para escolher um Judas? Não precisa. Judas vem assim, quando você escolhe sem orar. Não, você precisava orar para escolher um Pedro que vai te negar? Não precisa. Está assim de Pedro que nos nega, que fala que está com a gente, mas não está. Não precisa orar a noite inteira para escolher um Tomé. Não, claro que não. Tem um monte de gente assim que não acredita na gente. Só acredita depois que acontece. Depois que apalpa. O que
Gente, o que Jesus está nos ensinando? Fala para mim. Fala para mim. O que Jesus está nos ensinando? Jesus está nos ensinando que você não precisa das estações da vida favorável para você manter folhas verdes e frutos produzindo. Você não precisa das melhores pessoas, você não precisa das melhores situações à sua volta para você cumprir o propósito de Deus para você, porque você é fértil. Você é boa terra. Eu vou te dizer uma coisa: ser boa terra, ser boa terra. Ei, ser boa terra não é uma alternativa sua, é uma questão de natureza. Deixa eu te dizer uma coisa, já estou terminando. Todo ato de bondade, eu repito, todo ato de bondade que a Bíblia nos convida a fazer não é alternativa sua. Todo ato de bondade não é uma escolha. Eu vou fazer, não, eu vou amar agora ou não amo? Eu vou abençoar esse inimigo ou não abençoo? Eu vou ser misericordioso ou não? Deixa eu escolher aqui. Eu vou ter compaixão ou não? Não, você não entendeu. Não. É natureza. É natureza. É natureza. Assim como a natureza dos peixes são nadar, a natureza das aves são voar, a sua natureza é atos de bondade. Quem lembra aquela música assim? Pode uma vaca voar? Alguém lembra ou não? Não dá. Pode um pássaro berrar? Não dá. Por que não dá? Porque não é natureza. Ah, querido, como isso liberta a minha mente. De achar que quando eu faço atos de bondade, eu preciso ser louvado. Parabéns para você. Como assim? Você já viu alguém parabenizando assim? Ô águia, parabéns, você sabe voar. Parabéns, golfinho, você sabe nadar. Faz sentido? Não faz. Mas por que a gente, quando a gente faz o bem assim, a gente, se não agradecer, a gente azeda? Porque a gente acha que ainda é alternativa. A gente não sabe qual é a nossa identidade, a gente não sabe o que isso é a nossa natureza. Aí quando você não sabe a sua natureza, você se adequa, você se adapta a realidades que Deus nunca preparou para você. Eu termino com uma ilustração muito antiga, mas que sintetiza o que nós estamos conversando. Tem uma história, uma história, de que um alpinista iria escalar uma montanha. E no pé dessa montanha, ele viu uma fazenda. E nessa fazenda havia patos, marrecos, galinhas, galos. E de repente ele viu uma águia. Ele assustou. Uma águia aqui, ciscando? Não. Aí ele chegou mais perto e diz assim, ô águia, o que você está fazendo aqui? Eu? Águia? Não. Sim, você é águia. Ela disse, não, eu sou galinha. Mas olha o tamanho do seu bico. É porque eu comi muito, cresci mais. Mas olha o tamanho das suas garras. Não, isso aqui é porque eu comi coisa diferente das minhas irmãs. Não, olha o tamanho das suas asas.
E começou o embate. Você é galinha? Não, não sou galinha. Você é águia? Não, não sou águia, eu sou galinha. Ficou o embate. De repente, a águia deu uma distraída. E o cara pegou, colocou dentro de um saco. E subiu a montanha. E ela se batendo, milagre. Ele subiu. Chegou lá em cima. Ele pegou o saco e soltou a águia. E a águia disse, eu vou morrer. E ele dizia, você é águia. Ela dizia, sou galinha. Quando ela viu que ia morrer, ela disse, eu vou abrir minhas asas, vai que sou. Aí quando ela abre as asas, ela deu seu primeiro voo. E nunca mais voltou para o galinheiro. Porque ela redescobriu a sua ela redescobriu a sua identidade. Ei, deixa eu falar para você. Tem muitas águias que estão vivendo casamento como galinha. Estão amarradas em distorções de identidade. Você não é deprimido. Você não é deprimido. Você pode estar, mas você não é. Você é terra fértil. Eu sou ruim. Então você não é crente. Porque se você for cristão, você é boa terra. Você pode estar passando uma lapidação. Então se renda a isso. Não existe boa terra bruto. É porque eu sou nervoso. Eu sou pavio curto. Então você não é boa terra. Então você não entendeu a sua identidade. Vamos encupridar esse pavio em nome de Jesus. Você é boa terra. Para de viver. Para de conviver com aquilo que Deus não preparou para você. Pastor, estou passando o pior momento da minha vida. Deus sabe. Deus sabe. Então não abaixa a cabeça, não entrega os pontos. Não se adapta, não negocia valores. Não negocia a sua adoração. Não negocia o teu amor a Deus. Não negocia o seu espírito de servo, de fidelidade e de honra a Deus e a essa igreja. Não se adapta. Você é mais do que isso. Amados, eu quero que a gente ore esta noite para que Deus nos jogue de alguns penhascos da vida, para que a gente venha redescobrir a nossa natureza, que a gente não venha viver aquém, que a gente chegue com algum momento na nossa vida e a gente faça uma decisão, a gente venha cair em si e dizer, para tudo. Eu não vou me adaptar com essa vida vazia, com essa vida de ir na igreja e não sentir Deus. Esse negócio de ir para a igreja, eu tenho um dom, eu tenho um talento, e falo que isso não é para mim, que isso é para o outro, que eu não sou e eu não posso. Para com isso em nome de Jesus. Esse negócio que eu vou para a sede, porque na sede ninguém vai me ver. Eu quero ficar no meu canto. Eu quero ficar no meu canto. Para! O pastor não pode te ver, mas Deus te acha. Deus pode sacudir a sua vida para que você redescubra a sua identidade e a sua natureza em Deus. Quanta gente talentosas que quer se isolar, que quer ser consumidora de culto. Em nome de Jesus, redescobre a sua identidade, porque é possível que em algum momento da vida você se torna pastor de porcos e acha que foi uma porta que se abriu. Você começa a comer farelos de pães, e você acha que você está num saboroso banquete. Você está ciscando em um galinheiro com patos, com galos, e você acha que você não é águia. Então você não voa,
você não vai para as alturas. Você não descobre Deus. Você não conhece Deus. Então eu vou te falar uma coisa. Para de dizer que você é assim, se esse assim não corresponde com a sua natureza em Cristo. Para de falar que as coisas vão ser assim, se este assim não diz respeito com o que Deus falou ao teu respeito. Em nome de Jesus, tenha coragem esta noite e decida a não aceitar, a não se adaptar com nada que não corresponda à sua natureza. Você é um homem nobre em Deus. Fala uma coisa, ei marido, marido, você sabe qual é o homem que há dentro de você? Marido, você sabe qual é o homem que há dentro de você para a sua esposa? É um homem segundo Cristo. Então eu vou te dizer, se você é filho de Deus, esse homem está dentro de você. Está dentro. A santificação é um processo em que esse homem vai vir para fora. Então eu vou te falar uma coisa. Todas as vezes que você pisar no tomate, todas as vezes que você irritar a sua esposa, fala, Deus, isso aqui não é minha natureza. Eu não sou assim não. Eu rejeito dizer que eu sou esse homem. Há um homem diferente dentro de mim. Há um homem inteligente. Há um homem maduro. Há um homem que cuida. Há um homem que sara e não que fere. Há um homem que abençoa e que não amaldiçoa. Há um homem que libera palavras e não que xinga. Então eu rejeito desejar coisa de porco. Eu rejeito, eu sou filho. A natureza que é em mim é de um homem nobre, de um homem sublime, é de um homem cordial. É porque eu nunca vi ninguém. O meu pai não é assim, o teu pai é Deus. Tua referência é Cristo. Quando eu casei, eu tinha eu padecia de um mal muito grande. Talvez isso nunca aconteceu com os homens daqui, mas acontecia comigo. Lá no início do meu casamento, eu ligava para minha esposa e ela não atendia telefone. Já aconteceu isso aí ou não? Não, só comigo que acontecia. Gente, pensa um homem assim que ele se deformava. Quando eu ligava para minha esposa e ela não atendia, eu virava assim um urso. Eu me deformava. Às vezes eu estava na rua e eu ia dar uma boa notícia. Eu vou falar para minha esposa. Aí quando eu ligava, chamava e não atendia. Aí eu tentava de novo. Aí quando ela atendia, eu já estava assim, eu já estava deformado. Aí em vez de eu dar a boa notícia, o que eu fazia? Brigava. Teve um dia que eu liguei e ela não atendeu. Aquele dia eu dei lugar à carne. Eu peguei o celular, disse de raiva, ela vai ver. Aí eu ligava para ela, eu esperava chamar 2 vezes, desligava e ligava de novo, só para aparecer na tela, chamada não atendida. Só para assim, para pesar a consciência, entendeu? Você sabe quantas vezes que eu tentei isso? 28 vezes. Quando eu olhei o celular assim, 28 chamadas não atendidas. Alguém morreu, só pode. Chegou um dia, eu falei, meu Deus, eu não sou esse homem. Não. Eu não sou um homem que por causa de um telefone não atendido, eu vou perder o equilíbrio. Eu vou me irritar, eu vou zangar, eu vou ferir a minha esposa. Não, eu não sou esse homem, eu resisto. Eu rejeito continuar sendo esse homem que por causa de uma ligação eu perco o equilíbrio emocional. Orei, irmão, orei. Louvado seja Deus. Fui liberto. Hoje, quando eu ligo para ela e ela não atende, estou em paz. Aí quando ela atende, fala, você está testando a minha paciência, né? Mas não brigo mais. Pensa um homem descontrolado no trânsito. Eu nunca fui te falar palavrão. Só palavrinha. Não, nada. Mas eu ficava bravo. Filho do diabo. Falei, Deus, não, isso não é normal.
Sou normal dessa coisa? E a minha esposa ficava assim, calma meu bem, calma meu bem, calma. Eu falei, Deus, eu não sou esse homem. Eu sou terra fértil. Sou águia. Eu posso ficar ciscando. Não. Preciso pensar mais alto. Orei. Entrava no carro, eu orava e disse, Deus, tem misericórdia de mim. Torna-me para fora o que o Senhor plantou em mim dentro. Hoje, louvado seja Deus, irmão. Quando alguém me estressa no trânsito, eu falo, Deus que te abençoe, irmão. Hoje, não é minha esposa que fala calma, eu que falo para ela, calma, meu bem, calma. Você tem que fazer decisão. Você tem que fazer decisão de quem você é em Deus. Você precisa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você não fazer essa decisão de não se adaptar com aquilo que não corresponde à sua identidade e natureza em Deus, a tua vida não terminará do jeito que Deus quer. O teu ano, as fases da sua vida não terminará de sorte, de maneira que glorifica a Deus. Em nome de Jesus. Você é mulher, você é esposa, você é mãe. Ei, em nome de Jesus, não se adapta. Não se adapta. Rejeita, te posicione, decida, faça escolha, muda o seu vocabulário. Para de dizer que você é assim. Você é boa terra. Você é boa terra. Você foi enxertado na videira verdadeira. A seiva que permeia você é do Filho de Deus. A Bíblia diz que a tua natureza é a natureza do próprio Deus. Essa é a sua natureza. Não se adapta com aquilo que não corresponde quem você é. Isso mudou a história desse menino. Isso poderá mudar você diante do caos. Isso poderá mudar você diante das piores e mais dolorosas estações da sua vida. Alguém me entende? Alguém me entende? Ficamos em pé em nome de Jesus. Não se adapta. Deus diz para mim, não se adapta. E eu assumi esse compromisso de continuar não me adaptando. Não se adapta com uma vida que não seja de frutos, que não seja de abençoar, que não seja de tocar pessoas. Não se adapta com comportamentos que resistem virtudes, que quer justificar erros, que quer justificar ressentimentos, amarguras. Rejeita isso. É você que tem de fazer isso. Não foi ninguém que chegou lá pro pródigo e disse assim, ó rapaz, cai em você, cai em si, toma juízo. Não. Foi ele e ele. É você e você. Vai dando nomes. Vai dando nomes àquilo que tem te pesado. Vai dando nomes àquilo que tem te aprisionado. Vai dando nomes. E fala, isso aqui não me pertence. Isso aqui não faz parte da minha digital. Isso aqui não faz parte do meu DNA. Portanto, me levanto, me posiciono, decido, sigo em frente. Vamos orar. Para que nenhum de nós possamos nos adaptar com situações, realidades e circunstâncias que não correspondem à nossa identidade em Deus. É a identidade desse menino resgatada que vai deslocar ele desse lugar imundo e nojento.
É uma profunda consciência de identidade que vai te deslocar desse poço, desse calabouço, dessa prisão, desse cárcere, desse abismo. A sua consciência de natureza em Deus, que vai te remover da onde que você está e te recolocar ao redor da mesa, ao lado do banquete. Eu desejo que você ore comigo agora, mas eu quero que você não ore sozinho. Vamos orar uns com os outros. Vamos orar uns com os outros. Eu peço que você escolha alguém para orar. E a sua oração é: Deus, nos faça redescobrir a nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira natureza diante da vida. Entenda que talvez os momentos mais difíceis da sua vida sejam os momentos favoráveis para você redescobrir isso. Assim como aquela águia foi lançada ao penhasco. Quero que você ore por essa pessoa ao seu lado. Ela vai orar por você. Ore para que haja uma ação do Espírito para um redescobrimento de natureza e identidade. Comece a orar com ele, comece a orar por ela agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ai de comum dire não me encanta lesão que vevo de derramparas. Ai é bore de que vire bore de que não isso via vaziasse. Ele combure de ai ele ranzo faz que um canto e vez. Ai é vai balanço e perifaz. Ai é calamante fama camburi de que mendiras. Ai é nela camuri pela vanuso sai relantas. Em nome de Jesus, haja um redescobrimento esta noite na tua alma. Redescobre em nome de Jesus. Espírito Santo, faça essa mulher redescobrir, faça esse homem redescobrir, faça a tua igreja redescobrir. Ai, o zombere de comburi de revevas. Não deixa que ele venha acostumar com uma vida estéril. Faça com que isso tire o seu sono, remova a sua tranquilidade no travesseiro. Não deixa, Deus, que haja tranquilidade quando há infidelidade. Não deixa que haja tranquilidade quando haja não generosidade. Não nos deixa confortáveis com porcos. Não nos deixa confortáveis com aquilo que nós não somos. Não deixa este homem confortável. Espírito Santo, impulsiona-o para a mudança. Impulsiona-o para renúncias. Impulsiona ele para uma vida de avivamento para essa casa. Impulsiona este homem para te buscar. Impulsiona este homem para remover tudo aquilo que tem prejudicado esta casa. Impulsiona esta mulher a entender quem ela é. Ela é uma videira frutífera ao redor da mesa. Esta mulher é instrumento de bênção para o marido. Essa mulher ensinará esses filhos, abençoará o coração do esposo. Ela não será prejuízo para as finanças. Ela não será desequilíbrio para as emoções dessa casa. Ela será o equilíbrio. Ai, Jesus. Oh, presença de Deus, toma conta deste lugar agora.
Que ninguém venha se adaptar a uma vida sem oração. Que ninguém venha se adaptar a uma vida sem presença, sem sobrenatural. Nós rejeitamos. Lança-nos dos penhascos. Nós queremos voar. Nós queremos ir para as alturas. Nós queremos viver a nossa identidade. Nós queremos viver. Nós queremos viver. Nós queremos